Estamos aqui com a presença do professor Salésio D'Agostin, professor Giovanni D'Agostin, professor Cristiano Bucor, todos contadores, todos trazem informações importantes e agora, neste momento do ano, nós temos aí as declarações de renda, declaração de renda pessoa física, declaração de renda pessoa jurídica. Mas como está em mais emergência a declaração de pessoa física, nós vamos começar conversando com o pessoal aqui, os contadores, sobre temas que são importantes para nós, que tratamos aí com valores, com bens, com direitos, enfim, não é? E isso é extremamente importante na hora de fazer a declaração, ter uma assessoria, uma orientação fundamentada. Por exemplo, a questão das ações. Como é que funciona? Eu tenho ações, eu vendi ações. Como é que funciona isso? Como é que eu declaro isso? Vamos começar com o Cristiano Bucor. Contador Cristiano, o que temos aí de novidade sobre venda de ações? Alegria, viu, Marco? Igualmente. Com todos aí. Então, hoje a questão das vendas de ações, elas são muito recorrentes. O pessoal pergunta muito, Cristiano, preciso declarar, comprei ações, vendi. O que acontece, Vilmar? A legislação obriga todos os que movimentam esse tipo de operação em Bolsa de Valores, operação em compra de venda de ações, eles são obrigados a declarar. A norma já obriga. A gente tem uma diferença entre declarar e pagar tributo. A gente diz o seguinte, hoje quem faz negócio na Bolsa de Valores, eles têm o dedo duro. O que é o dedo duro? O dedo duro é uma retenção que existe, que as corretoras fazem no momento em que tu faz uma operação em Bolsa de Valores. Tu vendeu determinada ação lá, tá? Essa ação, no momento em que tu vende, dependendo do tipo de ação, se é um swing trade ou um day trade, ela vai ter uma operação comum, no caso, ela tem 0,005% de retenção. Isso é o dedo duro, porque a Receita sabe que tu fez essa operação. Então, não adianta fugir, a gente tem que pegar e declarar. Para que possa fazer isso com tranquilidade, separar os documentos, levar para o contador ou se resolver fazer, a pessoa mesma, separa lá a nota de corretagem, as retenções, os comprovantes de pagamento, os DARFs, muito importante, porque o pessoal que faz esse tipo de operação, não é raro eles não pagarem mensalmente essa tributação e acabam deixando para o ajuste anual. O ajuste anual não é o momento do pagamento, ele é o momento, na verdade, de tu fazer aquele ajuste e pagar. Então, a pessoa, ela também tem acredita, ter o pulo do gato. O que é o pulo do gato? Que determinadas operações, ela tem uma isenção. Mas essa isenção é somente para venda à vista, somente para ações. Operações em day trade, operações com mini contratos, operações com outros derivativos, elas não têm essa isenção de R$20 mil. Essa isenção de R$20 mil somente para quem compra e vende ação dentro do mês. Então, dentro daquele mês, se tu comprou... E à vista? À vista, né? Mas não em day trade, somente na operação, aquela swing trade, dentro do mesmo mês. Então, existe essa questão. O pessoal pergunta, mas a tributação é a mesma? Não, não é a mesma. 15% vai ser para essas operações comuns, 20% operações day trade, então tem que ter um cuidado muito grande. Cristiano, mas como é que eu informo na declaração de rendimentos? Tem alguns campos próprios lá, né? Porque no momento que tu compra uma ação, não é só ação, ela pode ter o dividendo, né, que o banco distribui, a empresa distribui, tu pode ter filhote. O juros sobre capital próprio. Né, chamava filhote. Filhote. Então o dividendo, geralmente ele é isento, ele vai em um determinado campo da declaração. Juros sobre capital próprio, ele já tem uma retenção, então ele vai em outra, né, outro momento da declaração. A própria ação, ela vai lá em bens e direitos. Então isso tudo ele tem que ser bem analisado e bem cuidado, porque hoje o bem e direito, tu tem que caracterizar ele, discriminar ele, CNPJ, valor, quantidade. Eu comprei ações em vários momentos e tem que se preparar esse cálculo, porque aí tu vai ter que informar em preço médio, né? Porque eu posso ter comprado uma ação a R$10, e depois eu comprei ela a 15, uma quantidade, como que eu informo?
eu informo uma ação, então eu faço o preço médio. Por isso que o contador ele é muito importante, porque ele conhece bastante esses detalhes. Hoje nós temos 50 normas que tratam disso. Na hora de fazer, eu vou fazer a minha declaração eu próprio e cometo um erro qualquer ali, porque eu não entendi alguma coisa, e é fácil, porque a complexidade é grande, né, professor Salégio? O que acontece? A gente tem o Instituto Retificação. da retificação. Então, isso aí ele pode ser feito em qualquer momento. Mas tem que ter cuidado para fazer no momento certo, senão tem multa, né, depois. Perfeito. Não, e tem que cuidar porque se a empresa o contribuinte já está em fiscalização, essa retificação não vai ter efeito. Então, é aquilo que a gente falou naquele primeiro momento. O pessoal compra a ação, vende, tem um resultado positivo e aí não declara. Tá? Uma coisa muito importante, que o contador ele faz isso muito bem, é tu ter o controle dos prejuízos. Porque se tu teve o prejuízo em um determinado momento, esse prejuízo ele pode ser compensado. Comprou em alta, vendeu em baixa. Exatamente. Então, é um resumo muito rápido, Vilmar. Mas é importante para saber o seguinte, não é tão simples assim. Não, tá? temos então, muito assunto. Tem que ter cuidado com isso, né? Assunto. Assim como outros assuntos. Por exemplo, venda de imóveis residenciais, também é uma outra coisa complexa, né? Contador Giovanni D'Agostini. Senhores, primeiramente, uma satisfação estar participando dessa mesa. De fato, quando o sujeito vende um imóvel residencial, tem que estar esperto com um leão, não é? O que é o ganho de capital, né? O ganho de capital é a diferença entre o preço de venda do imóvel com o preço de compra dele. E são duas variáveis importantes, especialmente a questão do preço de compra, né? Porque muitas vezes a gente pode ali agregar aplicações no preço de compra, que aumentaria o preço de compra e reduziria o lucro na operação, né? O ganho de capital. E sobre o ganho de capital, aplica-se uma alíquota do imposto de renda e que, via de regra, teria que pagar o imposto no final do mês seguinte da operação, não é? Quando o ganho de capital for superior a até 5 milhões, é 15% a alíquota, né? Então, foi instituída uma tabela progressiva das alíquotas do ganho de capital e que pode variar entre 15% até 22,5%, né? Mas, via de regra, as pessoas que compram e vendem imóveis, via de regra, não têm um resultado superior a 5 milhões, então parte da premissa que geralmente seria 15% a tributação do ganho de capital, que né? É a primeira sobre faixa. a venda dos imóveis, que seria a primeira faixa. Certo. Não é? O que acontece? Quando o sujeito vende um imóvel, primeiramente é importante, né, procurar um profissional para dar as devidas orientações, porque existem várias formas de se enquadrar em regimes de isenção. Então, o sujeito vendeu um imóvel. Pergunta, é o único imóvel que a pessoa tem? É o único imóvel. O valor da venda, qual é o valor da venda desse imóvel? É até 440 mil? Então, o sujeito está isento. Está na faixa de isenção. A faixa de isenção do ganho de capital na venda desse imóvel. Não é? Vendeu o imóvel. A venda decorre de uma desapropriação para a reforma agrária? Então, está isento do ganho de capital, né? Eventualmente, se o valor da venda do imóvel for até 35 mil reais, um valor baixo, mas também estaria isento. Mas ainda existe uma outra possibilidade de isenção, que é, por exemplo, o sujeito vende um imóvel residencial, e no prazo de até 180 dias ele aplica o fruto da venda desse imóvel residencial na aquisição de outro imóvel residencial. Se ele não obteve esse benefício da isenção nos últimos 5 anos, ele pode adjudicar dessa isenção, né? Então, aí tem alguns questionamentos. Bom, eu vendi um imóvel residencial e no prazo de 180 dias eu apliquei o resultado dessa venda na aquisição de outro imóvel residencial, mas eu apliquei valor menor do que o da venda. Como é que funciona, meu contador? Não, aí tu vai ter uma isenção parcial. Naquela parcela... Vai ter uma isenção parcial. Da compra, né? Um outro questionamento que as pessoas muitas vezes têm dúvidas, não é? Bom, eu vendi um imóvel, mas eu recebi em parcelas, eu não recebi à vista. Como é que eu faço? Eu tenho que oferecer a tributação pela venda ou pelo recebimento? Regime de caixa ou regime de competência? O regime, nesse caso, é caixa. É regime de caixa, claro. Não é? Vamos imaginar uma hipótese. Bom, eu vendi um imóvel residencial e eu comprei uma vaga de estacionamento, só uma vaga de estacionamento num prédio residencial. Eu tenho o benefício da isenção? A Receita Federal diz que nesse caso não tem. Não, porque pode alugar a vaga, porque pode ser uma vaga para fins comerciais. Uma outra dúvida muito comum, não é?
O sujeito vendeu um imóvel residencial e o dinheiro obtido na venda, ele vai construir uma casa residencial. Pode ou não pode obter a isenção do imposto de renda? A Receita Federal tem entendimento de que não pode. Não pode? Não pode. Tem que poder, né? É lógico. Né? Uma outra dúvida nessa operação. O sujeito vendeu o imóvel residencial e com o dinheiro ele quitou um financiamento imobiliário que ele já tinha. E aí nós temos uma questão jurisprudencial nesse tema. A Receita Federal diz que não pode. Todavia, o STJ diz que pode obter isenção. Então, são N fatores que é muito importante quando o sujeito pratica essas operações, buscar um profissional, um contador, de preferência, que possa auxiliar. Menos aquela história de vender o imóvel por um valor e declarar outro na escritura, porque esse aí é dinheiro frio e aí sim, aí a lambança é grande, né? Não, aí a gente está falando... Nós temos agora mais um outro assunto aqui que é muito importante também, o professor Salés vai falar sobre, e nós não vamos esgotar esses assuntos aqui, nós vamos trazer mais vezes, tá? Então, assim, professor Salégio, a questão é complexa, tá? Ganho de capital, custo, como é que funciona esse negócio? Então, vocês já notaram que o imposto de renda ele não é tão simples. Não é nada simples. Não é nada simples. O que é que acontece? Então, você, como contribuinte, quando envolve diversas negociações, quando envolve, né, essas negociações de ações, compra e venda de imóveis, enfim, tudo isso é importante que um profissional, um especialista, interfira e verifica qual é a melhor alternativa, qual é o que é melhor para o contribuinte. Por isso que você não pode se preocupar somente em preço. A fulano de tal faz o imposto de renda cobrando R$100. Tudo bem, só porque você... Muito cuidado, porque às vezes isso pode lhe custar muito caro. Um dos itens que nós somos bastante procurados é sobre a valoração dos imóveis. O que acontece? A pessoa compra um imóvel, ok? E aí declara a compra pura e simples daquele imóvel, quando vai vender, apura um ganho de capital que assusta o contribuinte. Só porque ele não se dá conta que o que nós temos que incluir na relação de bens e direitos, né, não é somente o quanto eu paguei pelo imóvel, mas sim o custo do imóvel. O que acontece? Quando eu compro um imóvel, juntamente com esse bem que foi adquirido, existe o ITBI, existe juros que se paga. Tudo isso tem que ser incorporado ao valor do bem. E depois tem outro item também que é muito importante, que a legislação estabelece que também se incorpora ao valor do bem, não é isso? O gasto que nós temos ou reforma, né, que nós temos com a construção, ampliação e reforma deste bem. Ora, se eu trocar o azulejo do empreendimento que vai estar sendo vendido, esse gasto eu tenho que informar na declaração de imposto de renda. Enfim, tudo que eu gasto para a melhoria do bem, eu também tenho que incorporar. Só que essas informações não são trazidas para a declaração de imposto de renda e muitas vezes esses gastos, esse dispêndio não é aproveitado. Então, o que se recomenda nesses casos? Se eu tenho o documento hábil, se eu tenho toda a comprovação desse gasto, que se abra então as declarações, se faça a correção das declarações dos passados, incorporando esses gastos todos, para que este bem fique atualizado, não é isso? E que o ganho de capital seja menor do que aquele que estaria esperando. Outro item também que é muito importante, né, é que os bens que foram adquiridos antes de 69, esses são isentos do imposto de renda, porque já tem uma dedução de 100%. E a partir de 69 a dedução é 100%, depois adquirido em 70 a dedução é 95% sobre o ganho de capital, e assim sucessivamente, até começar então a não ser mais isento, ok? Muito bem, olha, é complexo mesmo, não é simples, a gente tem que se atualizar e quem não puder ter condições de se atualizar tem que procurar um profissional, não é? E esse assunto voltará aqui repetidas vezes para que se possa ter mais esclarecimentos e ter menos problemas nossos aqui como contribuintes na hora da declaração de ajuste anual de 2019, que será feito até 30 de abril, isso, né? Deste ano agora. Obrigado.